Fala galera, sou Luiz Felipe Ramos e seja bem-vindo a mais um Análise High Speed. E no programa de hoje, Fórmula E, Super Turismo Gaúcho, Turismo 1.4, Campeonato Paulista, Gold Classic, Copa Classic e Old Stock Race. Então, não se esquece, mete o dedo no like, curta, compartilhe e comente e ative o sininho para receber as nossas notificações. Além de, claro, clicar em Seja Membro para se associar ao nosso canal. A Fórmula E chegou a mais uma etapa nessa temporada 2021. Dessa vez o palco foi o E-Prix de Mônaco, certamente uma das etapas mais esperadas dos últimos anos. Isso porque, diferentemente dos outros anos, a etapa de Mônaco utilizou o mesmíssimo traçado utilizado pela Fórmula 1, diferente do traçado alternativo que foi utilizado até a temporada retrasada. Talvez por conta ou consequência disso, vimos aí uma prova pra lá de emocionante. Certamente uma das mais emocionantes e, por que não dizer, emblemáticas da história da categoria, visto que tivemos aí vários pilotos se apertando, muitos tendo dificuldade em ultrapassar, muitas disputas, obedecendo à velha frase proferida por Nelson Piquet, na qual dizer que correr em Mônaco é a mesma coisa que andar de bicicleta na sala de casa, já que há muros por todos os lados. A pole foi feita por Antônio Félix da Costa, que teve de enfrentar muito tráfego. Aliás, não só ele, mas todo o pelotão enfrentou aí muito tráfego, enfrentando duelos duros, com direito a um acidente quádruplo na curva do hotel. Uma prova bastante confusa, mas que tanto Antônio Félix da Costa quanto Robin Frins fizeram aí um duelo de tirar o fôlego, para dizer o mínimo. Uma boa prova também de Max Günther, que cresceu de produção e brigou pelas primeiras posições, estando, na maior parte da prova, no top 3. A prova também marcou um crescimento de Jan-Eric Vergne e Mitch Evans, que brigaram pela terceira pole depois de passar Günther, brigaram aí pela terceira posição e fizeram aí um duelo excepcional, mostrando que estavam no páreo. Melhor para o Mitch Evans, que com boas ultrapassagens, com destaque a uma furada na qual ele costurou os líderes, ele pegou a pole position. A pouco tempo do fim, René Rast causou um safety car. Na relargada, a poucos minutos, um duelo excepcional de Mitch Evans e da Costa. Na última volta, da Costa passou a brigar contra Robin Frins, que passou a liderar até a última curva. Até a última curva, quando a bateria do piloto holandês simplesmente acabou, deixando a vitória no colo de Antônio Félix da Costa, que se sagrou ganhador, tendo Robin Frins em segundo e Mitch Evans em terceiro. Em relação aos brasileiros, Lucas de Grassi conseguiu o 11º lugar, enquanto Sérgio Sete Câmara foi o 16º. Agora a Fórmula E vai descansar, vai tirar aí umas férias de um mês e retornará no próximo dia 19 de junho com o E-Prix de Puebla, no México. A etapa ocorrerá metade no autódromo, num circuito que terá metade no autódromo e a outra metade na rua. Autódromo esse que anos atrás foi utilizado pela WTCC, que chegou a contar até mesmo com uma vitória do Augusto Farfus Jr. enquanto pilotava pela WTCC na BMW nessa pista. Nesse último final de semana, dos dias 8 e 9 de maio, o portal High Speed estava cheio de atrações até o talo. E eu digo isso
porque quem pôde acompanhar o canal viu sobretudo muita emoção nas pistas gaúchas, mais especificamente em Guaporé. O tradicionalíssimo Autódromo Gaúcho recebeu aí algumas atrações que tiveram transmissão aqui pelo portal High Speed. Dentre elas, podemos citar a Super Turismo, uma prova endurance de 2 horas de duração que contou aí com vários nomes conhecidos do cenário gaúcho e, por que não dizer, conhecidas não só no Rio Grande do Sul, mas também no cenário nacional do automobilismo. Uma prova que foi marcada aí por uma grande variedade de carros, desde protótipos, passando por Volkswagens Voyage, Gol, Chevrolet Onix e até mesmo Maseratis e Lamborghinis. São Pedro ajudou e o sol brilhou na Serra Gaúcha. Leovaldo Petri fez uma prova bastante sólida, estando na ponta na maior parte do tempo, a bordo de seu Maverick laranja, que desfilou em Guaporé. Durante a prova, vimos aí muito óleo na pista, de modo que foi necessário jogar uma cal a fim de evitar acidentes. Vale lembrar que, por ser uma prova endurance, alguns pilotos correram em duplas ou trios. Dessa forma, rolou 2 stints obrigatórios, 2 janelas de pit stop, cada uma com 15 minutos de duração, a fim não só de trocar pneus e colocar gasolina, mas também trocar pilotos. Destaque aqui para os pneus radiais, que foram um grande destaque aí da prova. Prova que teve nada mais, nada menos do que 3 amarelas nos primeiros 15 minutos. E pouco a pouco, vários pilotos, vários postulantes foram caindo. Destaque aqui para o bom desempenho dos Opalas. E os protótipos surpreendendo, mas perdendo ritmo nas retas. Não foi o caso de Fernando Toshi, que soube aproveitar aí da vantagem de seu protótipo para conduzir com bastante maestria e manter uma pilotagem aí bastante sólida. Numa prova que não teve acidentes sérios, mas muitos toques, muitos bumps, muita gente aí passeando na grama, mas nada muito grave. E Toshi, com muita sobriedade, levou a melhor. Ele que fazia dupla com o Conrad. Júnior Vitoretti e Arthur Calef ficaram em segundo lugar. Daut, Tecchio e Paul finalizaram em terceiro. O nosso piloto High Speed, que fazia dupla com Cristina Rosito, Danilo Gaidardi, teve uma boa prova, embora houvesse aí alguns problemas ao longo da mesma. Ele teve quebra de motor, mas foi bravo e conseguiu aí finalizar em terceiro na categoria T1. Em um final de semana recheado de muitas emoções em Guaporé, a Turismo 1.4 com regulamento nacional teve aí uma etapa de 4 baterias simplesmente de tirar o fôlego. Vale lembrar que temos aí como carros vários Celtas, Unos, Gols, Fiat Mobi e Toyota Etios. A primeira bateria foi muito boa para Guto Rota, que travou duelos emocionantes com Iki Ramos, 2 figurinhas que a gente viu aí na última edição das 12 horas de Tarumã. A prova de Guaporé teve nada mais, nada menos que 40 carros inscritos. Uma boa pilotagem de Jonas Simon, que correu aí muito firmemente. E depois travou um duelo contra Iki Ramos, brigando aí pelo segundo posto e tentando encostar em Guto Rota, que liderou com muita segurança. Vários three-wides com destaque aí a um three-wide valendo o segundo lugar. Na primeira bateria, deu Guto Rota
com Icky Ramos em segundo e Jonas Simon em terceiro. Na segunda bateria, uma largada dura, com direito a gente passeando na grama para evitar acidentes logo na primeira curva. Prova que ficou marcada pelo domínio dos Corsa, em todas as categorias. Diferença muito pequena entre os concorrentes e vários toques e bumps que até perderam a conta. João Cardoso Neto só não fez chover. Brigou pela liderança e travou aí um duelo insano, para dizer o mínimo, contra Senna Júnior. Perto do fim, ele acabou batendo contra Choca Filler e causou uma amarela perto do fim. Na verdade, como o acidente aconteceu a 2 voltas do fim, a direção da prova, muito inteligentemente, optou por antecipar o fim. E acabou aí com a quadriculada, novamente Guto Rota, que ganhou com Senna Júnior em segundo e o Cardoso Neto em terceiro. Na terceira bateria, outro duelo que vimos aí nas 12 horas de Tarumã, do Bernardo Cardoso contra o Fernando Júnior. Numa prova que muita gente acabou indo aí pegar grama, e uma prova cheia de muitas pegas com direito a um 9 wide. Isso mesmo que vocês ouviram, tivemos aí um 9 wide, 9 pilotos brigando entre si pela mesma posição. Uma prova cheia de bumps e com incontáveis reviravoltas. E, novamente, tivemos aí um acidente que antecipou a bandeirada envolvendo o piloto Pic. E com isso, Guto Rota conquistou a sua terceira vitória no dia, fazendo barba, cabelo, só não fez bigode, vou falar disso logo mais, numa prova que ele teve como ganhador, tendo Senna Júnior em segundo e Fernando Júnior em terceiro. Na quarta bateria, Guto Rota estava com a faca entre os dentes, mas quem mandou bem foi João Cardoso Neto, que buscou aí aproximação contra os líderes e passou, sofrendo pressões aí dos diversos adversários. Destaque aqui para o Icky Ramos, que cresceu de produção e subiu nada mais, nada menos do que 9 posições nessa quarta bateria. E travou um duelo pela segunda posição contra o Guto Rota. Melhor para o Cardoso Neto, que se isolou na ponta e conquistou a vitória, com Guto Rota em segundo e Icky Ramos em terceiro. 52 carros. 52 clássicos. Foi isso que compôs o grid de mais uma etapa da Gold Classic, ocorrida no Templo de Interlagos. 52 carros divididos aí em uma prova dupla. Na corrida 1, Caio Lacerda fez a pole position, com destaque a Deninho e Denizio Casarini na segunda fila. Muitos Audis, Willys Interlagos, Ômegas, Opalas e até mesmo Fuscas compondo o grid. Na largada, Lacerda disparou, mas Deninho Casarini foi para cima. Boa largada também de Mauro Kern. Uma prova aí que foi marcada pelas várias freadas, várias queimadas de pneus e com o domínio dos Audis. Deninho Casarini e Caio Lacerda repetiram o duelo insano da última temporada, que marcou a rivalidade entre os dois pilotos. E foi uma boa prova do Dimas Pimenta, que conduziu seu Opala muito bem. Mauro Kern tentou brigar aí pelas primeiras colocações e fez uma excelente prova. Muita gente saiu de traseira, mas segurou muito bem os carros. Deninho Casarini conquistou a vitória com Caio Lacerda em segundo e Mauro Kern em terceiro. A vitória, na corrida 1, inspirou Casarini, que na corrida 2 largou e manteve a ponta com unhas e dentes. Mas sofreu muita pressão de Caio Lacerda, brigando aí por uma revanche. Destaque aqui para a linda prova de Ciro Patiello,
que fez aí uma condução exemplar e travou duelos contra Denizio Casarini. Outro destaque foi José Carlos Franzoi, que manteve aí uma boa pilotagem no meio do pelotão. Corrida que teve Audis muito agressivos. E o duelo entre Casarini e Kern. Destaque para Mauro Kern, que superou Casarini em relação à prova 2 e assumiu o segundo posto, que foi tomado pelo Denizio Casarini depois de perder a posição para o Caio Lacerda, se vingando aí do que ocorreu na prova 1. Nos minutos finais tivemos aí muitas quebras, mas a sorte brilhou para Caio Lacerda, que finalizou em primeiro, com Mauro Kern em segundo e Denizio Casarini em terceiro. A Copa Joy iniciou enfim a sua temporada 2021 no último final de semana, dos dias 8 e 9 de maio. O palco foi o Templo de Interlagos. E a etapa foi dividida em 2 corridas. Destaque para a participação especial de Luiz Cirino, que, fazendo dupla com Edgar Amaral na categoria Super, a principal, acabou aí fazendo a pole position, seja aniversariante do dia, ganhando a pole como presente. E não foi o único presente. Nem para ele, nem para Amaral. Logo na largada, Cirino manteve a ponta, segurando Jefferson Gomes e Daniel Nino, que por sua vez segurava o pelotão de trás. A primeira corrida foi marcada por disputas insanas, para dizer o mínimo, com muitas trocas de posições, toques e bumps. Destaque para o three-wide envolvendo Alain Massaini, Lucas De Angelis e Luque Monteiro na categoria Light. Isso mesmo, o nosso amigo Luque Monteiro, que é narrador de automobilismo do Grupo Bandeirantes, esteve presente na etapa da Light e fez uma boa apresentação, disputando a primeira posição na categoria. E a disputa vinha bem até que a 2 voltas do fim, o Luque Monteiro se envolveu num acidente sério, no qual ele lesionou a sua perna direita, mas não foi nenhum ferimento grave, por sorte, e esse acidente causou a intervenção do safety car e a prova finalizou em bandeira amarela com a vitória de Luiz Cirino, com Jefferson Gomes em segundo e Ale Pepe em terceiro. Na Light, deu Alain Massaini com Lucas De Angelis em segundo e Salé em terceiro. Na corrida 2, a exemplo do que ocorre na Stock Car, rolou a inversão do grid, ou seja, os 10 primeiros colocados inverteram, ou seja, quem largou em primeiro, quem chegou em primeiro largou a segunda corrida em décimo e quem chegou em décimo na primeira corrida foi o pole da segunda prova. Que o maior beneficiado foi Lucas Gargiulo, que largou na liderança e segurou a pressão durante boa parte do tempo, mas ao longo da prova acabou perdendo rendimento, sobretudo porque os que vinham atrás estavam fazendo um excelente desempenho. Destaque aqui para a linda prova tanto do Pedro Pimenta quanto a do Patrick Kallmann, que por sua vez estava bastante inspirado nesse final de semana e fez 2 provas excepcionais, mas o Kallmann acabou sendo punido nessa segunda corrida. Quem também vale destacar foi o Ale Pepe, que foi nosso convidado aqui no Alucinados por Velocidade em Live da última terça-feira, dia 11 de maio, e que comentou que a prova foi bastante divertida, sobretudo porque ele largou aí na metade do pelotão, largou em 8º, e a briga pelas primeiras posições foi bem mais emocionante do que estar na frente do mesmo. Edgar Amaral correu no lugar de Luiz Cirino e deitou e rolou em Interlagos. Como eu disse no início desse programa, o aniversariante do dia foi Luiz Cirino. E pelo visto, quem ganhou o presente foi não só ele, mas também o Edgar Amaral, que saiu ganhador da segunda corrida, com Eber Gomes em segundo e Pedro Pimenta em terceiro.
Na Light deu Caco, com Alama saindo em segundo e Ricardo Malieri em terceiro. As próximas provas da Copa Joy estão programadas para os próximos dias 14 e 15 de maio e serão preliminares da Stock Car, que terá a sua etapa em São Paulo, no Templo de Interlagos. Depois de muita espera, enfim, a Old Stock Race começou a sua temporada 2021 no palco de Interlagos. E para uma prova emocionante, nada mais do que 2 provas de tirar o fôlego. Na prova 1, Felipe Matos fez a pole position, com Jorge Lemonias em segundo. Repetindo aí a rivalidade, o duelo que ambos os pilotos tiveram ao longo da última temporada. Logo na largada, um acidente sério envolvendo Perseu Alarcon, mas o piloto nada sofreu. Bandeira amarela e na relargada, vários pilotos se apertando e se tocando no S do Senna. Algumas rodadas ao longo da prova e outro duelo interessante entre Riccardo Domenech e Rodrigo Elal. Boa prova de Pedro Pimenta. Lemonias acabou caindo de produção, bem como Felipe Matos. Melhor para Domenech e Elal, que subiram e com isso passaram a brigar entre si pela liderança. Melhor para o Riccardo Domenech, que conquistou aí a vitória na corrida 1, tendo Rodrigo Elal em segundo e Felipe Matos em terceiro. Na corrida 2, uma largada bastante espalhada, com direito a vários pilotos aí se tocando na curva do sol e passando na área de escape. O duelo dessa prova foi entre Luiz Apellini e Thiago Lourenço. Leandro Sanches vinha bem, até ter problemas aí ao longo da prova. Zappellini e Lourenço travaram tanto o duelo que acabaram perdendo-se entre si e caindo de produção. Dessa forma, mais uma linda apresentação do Riccardo Domenech, que tomou a ponta. E, tal como ocorrera na corrida 1, fora perseguido por Rodrigo Elal. E repetiram o duelo da primeira prova. Em contrapartida, Lourenço levou a melhor no duelo contra Zappellini. E tentou buscar aí o segundo lugar contra Rodrigo Elal. Essa disputa foi melhor para Riccardo Domenech, que se isolou na ponta e novamente levou mais uma, tendo Elal em segundo e Lourenço em terceiro. E aí galera, gostaram do programa de hoje? Então já sabe, mete o dedo no like, curta, compartilhe e comente e ative o sininho para receber nossas notificações. E claro, clique em Seja Membro para se associar ao canal. Tchau e até a próxima!